Olá, alunos do MEC, sejam bem-vindos a mais uma aula técnica, ao nosso encontro de número 60 de 2014. Eu, instrutor Scopino, estarei com vocês nessa próxima uma hora de informação técnica, dicas, detalhes, enfim, tudo que você precisa saber sobre o Ford Focus 1.6, 16 válvulas, em sua parte de gerenciamento eletrônico do motor. Vamos lá, dar o pontapé inicial a mais uma aula técnica. Um alô ao Luizinho, lá de Minas Gerais, Alto Rafim, pessoal da KDS Automotiva, Anísio Halber, Alto Rafim, Ismael Peloso, Juliano Freitas, Luiz Pereira, Marcos Gutierrez, Wilton Carr, Pedro Jerônimo de Lucena Silva, Marcos Gutierrez, entre tantos alunos linkados aqui em mais uma aula no seu MEC, seu Universo do Mecânico. Hoje, aula redonda, né? Aula de número 60 de 2014. Então, vamos lá. Aula 60, hein? Quanta informação técnica já no decorrer deste ano de 2014. Então, vamos ao título deste nosso treinamento, onde temos Ford Focus 1.6, motor Sigma. Hoje, o nosso quarto encontro deste conteúdo, sensor, parte 1. E para vocês entenderem, né, o quanto que é trabalhado no conteúdo para vocês, hoje já iniciei a preparação da aula do Gol G6. Daqui a algumas semanas, né, teremos o sistema de injeção ME 17.5.30 do Gol geração 6, né, o motor TEC com as monobobinas. Hoje já comecei a preparação de aula desse treinamento que em algumas semanas estará aqui também no seu MEC, no seu Universo do Mecânico. Então vamos lá. Aula de número 4 do Focus 1.6, sensor, parte 1. Bom, se é sensor parte 1, com certeza a aula anterior foi falado sobre um subsistema de grande importância, subsistema de combustível do veículo. Então abordei a aula passada o módulo de combustível dentro do tanque, bomba, o próprio refil, a mola, também o que? O sensor de nível, pré-filtro, regulador de pressão de combustível, filtro externo, né, por baixo do Focus, o filtro externo, né, tubulação que vai lá para frente, tubo distribuidor, os 4 eletroinjetores, né, e só não se esquecendo que esse sistema, para a remoção do módulo de combustível, temos que descer o tanque. Estou vendo o seguinte, pessoal, está voltando essa tendência de não ter mais janela embaixo do banco traseiro, ter que descer o tanque, tá? É algo que já havia parado, praticamente todas as montadoras já utilizavam, né, a janela para ter acesso à bomba por cima, né, sem ter que descer o tanque, mas estou vendo aí uma nova tendência de estar fechado, principalmente pela questão de evaporação de gases para não entrar de forma nenhuma no habitáculo, né, ou seja, para não contaminar o ambiente dentro do carro onde estão os passageiros, tá? Então, há uma tendência nova dos carros novos não terem mais a janela de acesso ao módulo de combustível, ser fechado, tá? Ó, esse Focus 1.6 Sigma é assim, o Onix é um carro novo, o GM Onix também é assim, tá? Então, estou vendo que não é uma norma, né? Não é uma coisa de lei, mas estou vendo uma tendência de serem assim. Então, vamos ficar sempre espertos e analisar bem essa questão. Porque se você passar o orçamento para trocar uma bomba de combustível que não precisa descer o tanque, e aí na hora vai ver que tem que descer o tanque, o trabalho é muito maior, né? Então, fiquem bem espertos com essa questão. Bom, vamos lá. Aula de número 4, sistema ME 17.8.5, falaremos sobre sensor parte 1. Hoje, sensor de rotação EPMS, é uma peça só,
que com esse sinal dessa peça, a ECU consegue identificar tanto a rotação, como o PMS, o ponto morto superior, e sensor de fase. Então veremos dois componentes na aulinha de hoje. Então vamos lá, na tela para vocês, a introdução deste conteúdo exclusivo para você, aluno UMEC. Iniciamos as aulas sobre os sinais de entrada deste modelo, trazendo logo de cara os detalhes dos sensores de rotação e PMS e o sensor de fase. Então, sempre gravem isso, né? Quando eu digo sensor de rotação e PMS, é um sinal só. Sensor de fase é um outro sinal, tá? Então, o módulo recebe a informação e calcula a rotação do motor e o ponto morto superior dos cilindros. O sensor de fase, ele identifica a posição exata do eixo comando de válvulas. Então, sempre lembrando disso. Rotação está no eixo virabrequim, o eixo principal do motor, o eixo de baixo. Sensor de fase está no comando de válvulas, está na parte de cima, tá? Então, nesse motor Sigma, temos os dois, rotação e fase. E, claro, pelo sinal de rotação, o módulo identifica o PMS. Telinha do veículo para vocês, Ford Focus 1.6, motor Sigma e a diagramação. Se vamos iniciar hoje a aula de sinais de entrada, sensores, né? Vejam bem no centro ela, a ECU, a unidade de controle eletrônico do motor, Bosch ME 17.8.5. À esquerda na tela, os sinais de entrada, quem está mandando informação para esta ECU. Quem são? Rotação em PMS, aula de hoje, sensor de fase, aula de hoje. Temos ainda interruptores, temperatura do motor, lâmbidas, né? Sensores lâmbidas, duas lâmbidas, detonação, posição do pedal do acelerador, posição da borboleta, sensor MAF, sensor de massa de ar. Portanto, com esses sinais de entrada, a ECU programa, calcula e comanda os atuadores, os sinais de saída, ar-condicionado, eletroinjetores, corpo eletrônico, ignição, canister, eletroventilador, bomba elétrica e o sistema de partida a frio, ok? Então estão aí os componentes na diagramação desse sistema. Telinha de detalhes. O sinal de rotação do motor está sempre vinculado ao movimento do eixo virabrequim do motor. O sinal de fase sempre aos movimentos do comando de válvulas do motor. Assim temos sinais nos dois eixos principais. Tá? E aí vocês vão ver que nós temos sensor de fase no comando de admissão e o sensor de rotação no eixo virabrequim. Sempre naquela questão técnica, né? Para uma volta inteira do motor, o comando de válvulas dá uma única volta. O virabrequim, duas. Exatamente o dobro. Ok? Ou, se for analisar que o eixo virabrequim é o eixo principal do motor, ele dá duas voltas e o comando de válvulas vai dar metade. Dá uma. Para aí sim você dizer, o motor deu uma volta. Pensem sempre dessa forma. Tá? Que é um exemplo bem didático. Estou lá com o motor Ford Focus em marcha lenta. 900 rotações por minuto em marcha lenta. Está lá o motor, o contagiros marcando 900 rotações. No scanner, eu pego lá 890, 900, 901. Vamos arredondar. 900 rotações. Se eu for medir a rotação, né, do eixo comando de válvulas, quanto que ele está? 900 rotações por minuto. E o virabrequim? 1.800 voltas por minuto. Tá? 1.800? É o contrário, é a metade, porque ele dá duas voltas para contar uma. Entenderam o raciocínio? Então, se o motor marca 900, o comando está 900. E o virabrequim? Né? Ele deu quantas voltas? Ele dá duas voltas, 1.800.
Tem essa diferença. O comando de válvulas é uma, o vira é duas. Então, você fala que está 900, o vira deu o dobro, deu duas. Está a 1.800 rotações. Entenderam? É o dobro. Mas uma volta do motor é uma volta do comando de válvulas e duas do virabrequim, tá? Então esses são os eixos principais do motor. Falar da rotação, né, do sinal de rotação do motor, primeiramente sobre a sua localização. Onde está o sensor de rotação do motor? Está exatamente entre motor e caixa de transmissão, motor e câmbio. Claro, ele está fixo no motor, mas ali, bem pertinho da ligação mecânica entre motor, bloco do motor e caixa de câmbio. E esse focus, né, pode ser transmissão mecânica, transmissão automática, mas ele está ali, tá? Bem onde se indica aqui para vocês a setinha vermelha na tela, ok? Localização, então, do sensor de rotação. Só que o sensor de rotação não trabalha sozinho. Ele precisa de algum componente ligado ao virabrequim que vai servir para pontuar os sinais, ou seja, vai pulsar os sinais. Então vamos falar sobre isso, né? Já falar sobre o volante do motor. Então vamos lá. É um sensor de localização difícil, porque ele está na parte baixa do bloco, né? Na lateral, pela própria disposição do motor, né? Que é transversal, pois ele está fixo no bloco do motor e aponta para o volante. Assim, após o radiador, podemos localizar esse sensor. Então nós temos o que? Nós temos componentes de difícil acesso. Claro, o motor é apertado, tá? Mas pensem no motor Zetec Rocan da Ford. Muito parecido a localização lateral do bloco, apontando para o volante do motor. Vamos ver já a foto do volante e aí vão identificar, né, raciocinar onde está o sensor de rotação. Está aqui ele, a peça em si, pessoal. Sensorzinho pequeno, do tipo indutivo, bem minúsculo. Está ali, preso por um parafusinho só no bloco do motor, um chicote elétrico de 2 fios, bem pequeno, bem pequeno. Não tem regulagem, esse bico dele comprido, né, entra na lateral do bloco do motor, sentido o volante do motor. Você não ajusta, colocou ali o parafusinho, apertou, acabou. Resolve, soluciona, tá? Então este é o sensor de rotação do motor. Vamos aqui uma outra foto, né, do sensor em si, né, para verem ele lateralmente. Em cima são só 2 fios, né? Não tem como colocar errado o conector. Tem uma ligação única, tá? De ligação no conector. E temos um parafusinho de fixação. Simples. Assim como vocês já viram em vários outros modelos de sistema de gerenciamento do motor. Ok? Falar sobre o sensor para vocês. Tem uma função muito importante, pois através de seus sinais, a ECU consegue calcular 2 pontos muito importantes: a rotação do motor e a posição do ponto morto superior. São 2 questões. Pessoal, observaram que eu não escrevi que o sensor manda sinal da rotação do motor? Que o sensor manda sinal do PMS do motor? Não. O que o sensor faz? Manda sinal. Sinal de quê? Ah, sinal indutivo, né? Um sensor indutivo em relação aos espaços no volante do motor. Já vocês vão ver o volante do motor como que é. Ele manda o sinal. Ué, mas como que sabe a rotação e o PMS? A ECU calcula. Ou seja, o sensor simplesmente manda o sinal. Quem calcula a rotação é a ECU. Quem calcula o PMS é a ECU. Ok? O sensor só manda o sinal. Então a rotação, o PMS, quem determina é a unidade de controle eletrônico. Estão vendo aqui o chicote? 2 pinos. A alimentação
Vamos falar sobre ele. Falar sobre os dois pinos deste chicote, deste conector. Vamos lá. São apenas dois fios, onde este sensor do tipo indutivo envia os sinais para ECU. Terminal 1, B103. Terminal 2, B102. Ah, mas tem mais um fio ainda. Tem mais um fio que sai do módulo, né? Só que ele não aparece na ponta. Ele aparece ali pertinho do conector, mas morre ali, que é o fio ligado ao B95 do módulo, que é uma malha de aterramento. Ou seja, um fio que vem abraçando por fora os dois fios do sensor para justamente fazer o quê? Uma malha, uma proteção, né, do ambiente externo, campo magnético externo, sinais externos, né, para proteger. Então são 3 fios ligados ao módulo, porém ligados no sensor só 2. Esse B95 é a malha de aterramento, ok? Vamos lá falar da função então, né? Se é tão quanto importante falar, né, do sinal do sensor e a sua função. Primeiro, comentei que o sensor é indutivo. Por que ele é indutivo? Porque o tipo de sinal é tranquilo para fazer a contagem no sentido de ser indutivo, ou seja, não precisa ser Hall. Poderia ser Hall? Poderia ser Hall. Existe tecnologia para isso, mas a questão de projeto, a questão de custo-benefício, muitas vezes para a montadora talvez não vale a pena, né? Mas se ele é indutivo, funciona bem. Funciona, com certeza. E pode-se utilizar o volante do motor para ser o gerador do sinal, né? Ser quem vai fazer, né, a onda, vai gerar a onda justamente na bobina interna que tem o ímã permanente. Então nós temos um sensor indutivo, um sinal tipo dente de serra. Sobe e desce, ou seja, o indutivo é o quê? Positivo e negativo, positivo e negativo. Sim, mas é de baixa impedância, né? É um sinal bem baixinho aí, de 2 a 3 volts, tá? Mas existe. E o módulo faz essa contagem. E acreditem, para a ECU fazer essa contagem do indutivo, tem que transformar esse sinal indutivo em um sinal digital. Tá? Tem um transformador interno para justamente termos o quê? Essa transformação do indutivo em digital, que aí é a linguagem do módulo, né? A linguagem do módulo é uma linguagem digital. Você tem que transformar um sinal analógico, que é esse indutivo, em um sinal digital para o módulo entender. Tá? Esse sinal indutivo eu posso ver via osciloscópio, mas eu posso também ver a rotação do motor via scanner, dando a partida e vem em leituras. Agora eu não consigo ver ali com canetinha de polaridade. Não, não dá. Ele não é um sensor Hall, é um sensor indutivo. Tá? Para ver, enxergar o sinal, realmente o osciloscópio. Tá? Seria a única solução nesse caso. Mas eu consigo fazer uma série de testes. Sensor indutivo também tem uma vantagem no sentido de durabilidade, principalmente em locais quentes, como é o bloco do motor. Tá? Tem uma vantagem técnica na questão durabilidade também. Mas o baixo preço, talvez, né, o baixo custo, seja aí um dos fatores principais, né, para se manter ainda sinal indutivo como sensor de rotação. Vamos à tela de vocês. Temos o que aqui? Correia sincronizadora, rolamento tensionador, né? É verdade. Então vamos falar sobre a função desse sinal de rotação e PMS. Tá? Com a contagem desse sensor, a ECU identifica a rotação e posição do eixo virabrequim. Assim, consegue antecipar a ignição e adequar sempre a injeção de combustível.
Esse é o sinal de rotação. Então, pessoal, a ECU conta os pulsos, conta os sinais. E aí, uma vez contando os sinais, consegue calcular com grande precisão a posição do virabrequim. É possível. Tranquilamente ela faz isso. Com o quê? Com a contagem desses dentes. Então, na partida, quantas rotações por minuto o motor chega na partida? No nhé, 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 nhé. 250, 300 rotações por minuto. Tá? Já nesse momento já tem a contagem. Ok? E o sinal de rotação, pessoal, essa informação de rotação é utilizada para praticamente todos os atuadores comandados pela ECU. Ó, o tempo de injeção, preciso da rotação. O avanço da ignição, preciso da rotação. Né? O canister, rotação. O que mais? Corpo e borboleta, rotação. Então, você tem uma série de atuadores comandados pela ECU em que o sinal deste sensor é fundamental. Tanto é que é um sinal primordial para o funcionamento do sistema. Sem o sinal de rotação, o motor não funciona. Ou seja, é um sinal vital para a ECU receber. Então, para o módulo de injeção, ignição, o módulo de gerenciamento do motor, para ele funcionar, pelo menos no básico, os atuadores, precisa aterramento, positivo linha 30, positivo linha 15, sinal de rotação. Pessoal, só com isso ele já gera pulso para o tempo de injeção, acopla o relé da bomba, alimenta a bobina, pulso para as bobinas. Só com a alimentação básica mais sinal de rotação do motor. Só com isso já é o suficiente. Portanto, você consegue o quê? Imaginar o quanto que o sinal deste sensor é importante para o correto funcionamento deste motor. Ok? Aqui na telinha de vocês o painel de instrumentos do Ford Focus e, claro, como sempre, mais uma dica. Em praticamente todos os parâmetros em que a ECU atua, é utilizado o valor da rotação do motor. Assim, o sinal desse sensor torna-se essencial ao correto funcionamento do motor. Pessoal, num beabá básico. Ah, o motor não pega. Chegou guinchado o carro na oficina, dá partida, nhé, 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 o motor não pega. Dá partida, o motor não pega. Coisas básicas. Tem pulso nos injetores e positivo nos injetores? Ah, tem positivo, mas não tem pulso. Ignição. Tem positivo e negativo e pulso para a bobina? Tem positivo e negativo, mas não tem pulso. A possibilidade é enorme, enorme de ser sensor de rotação. Cortou o pulso, cortou, né, o pulso dos injetores, o pulso da ignição. A possibilidade é, assim, muito grande de ser sensor de rotação. Agora, quando corta só só o pulso dos bicos, mas tem ignição, geralmente não é sensor de rotação. Então, o sinal desse sensor é primordial para a ECU fazer, basicamente, o mapeamento da injeção, basicamente, o mapeamento da ignição. Ou seja, fecha, basicamente, o início de funcionamento do motor. Vou falar para vocês, ó, se eu tiver positivo, aterramento, né, linha 15, linha 30 de positivo, e sinal de rotação, o módulo já comanda pulsos e bobinas. Consigo até simular isso em bancada. É possível. Tá ok? Então está aí mais uma dica para vocês aqui do Universo do Mecânico. Vamos ao intervalo de aula, ao espaço de um dos nossos patrocinadores e volto na sequência falando mais sobre esses sinais: rotação, PMS e fase aqui no seu UMEC.
Olá, amigo reparador, bem-vindo a mais um programa da série Como Instalar da MTE Thomson. Meu nome é Rogério Costa e eu vou passar para vocês todas as informações para a correta instalação dos nossos produtos. Antes de começar o seu trabalho, verifique se você tem as ferramentas corretas e os utensílios para facilitar o seu trabalho. Lembrando que o uso de equipamento individual de proteção é recomendável também. Quanto ao descarte de materiais líquidos, fique atento à correta destinação de cada um deles. Posicione abaixo do sistema a bandeja coletora de líquidos. Desconecte a fiação do interruptor. Com a chave de 29 mm, gire no sentido anti-horário e retire o interruptor defeituoso. O líquido vai sair e será uma oportunidade para trocá-lo também. Retire o anel de vedação do interruptor que ficou no radiador. Retire a junta que pode ter ficado grudada no sistema e, até se necessário, faça a limpeza da rosca no radiador. Coloque o anel de vedação no interruptor e rosqueie-o com a mão até o final da rosca. Agora, com a chave 29 mm, faça o aperto final. Encaixe o conector no interruptor. Está terminado o trabalho. Esperamos ter ajudado com essas informações. Acompanhe sempre os nossos capítulos da série Como Instalar. Qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato conosco. Até a próxima.